Boa noite! Estamos no ar com o programa Saravá dos Jovens. Quem quiser falar com a gente, segue a gente lá no Facebook. Cadê nosso Face? Fala aí, Cacá. Agora eu que tenho que falar. Você já entra nas minhas falas. Entra no Face do Saravá dos Jovens, pessoal. Pode acessar também o e-mail pelo saravadosjovens@gmail.com ou pela rádio 3021-2799. E aqueles que quiserem participar também do nosso grupo Saravá, manda um inbox lá pro pessoal do Saravá que a gente adiciona vocês. E aí, Natália? Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Cacá. Boa noite, Natália. Então, estamos hoje aqui com o nosso convidado, Domênico. Domênico, dá o seu boa noite, diz aí de onde você é. Boa noite, gente. Boa noite, Natália. Boa noite, Cacá. Boa noite, Amanda. É uma honra estar aqui, né, com vocês hoje, falando um pouco do nosso tema de hoje. E sou aqui de Niterói, né? Sou do Candomblé e da Umbanda também, né? Já tenho meus sincretismo também, vamos falar um pouco aqui. Vamos ver, tô aqui no debate com vocês e vamos ver o que vai dar. Tô aqui para debater com vocês. Então, galera, antes da gente começar, como toda semana a gente faz, já virou tradição aqui do Saravá, não podemos esquecer que dia 15 de maio tem um evento no Espaço São Jorge do Encontro dos Irmãos e Amigos de Axé. Não percam. Também queria aproveitar aqui deixa mandar um beijo para Pai Cristiano. Pai Cristiano, tamo junto. Você sabe que a galera aqui do Saravá, e Família Vereda tá com você pro que der e vier. Se você precisar, pode ligar aí pra gente, que nós somos uma família e estamos todos unidos. Então, vamos começar um tema? Vamos, tô só esperando. Então já deu seus recados? Já dei tudo. Então tá tem certo. Mais nada, por enquanto não tem mais nada para falar. Então, hoje vamos falar sobre sincretismo. Um tema, por alguns, um pouco difícil, outros vai ser mais fácil. Mas sincretismo. Sincretismo é a função de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos, fusão de elementos culturais diversos ou de culturas distintas ou diferentes sistemas sociais. Palavra originada do grego significa sistema que consiste em conciliar os princípios de várias doutrinas ou filosofias. É a associação dos valores espirituais de uma determinada religião com os valores espirituais de outra determinada religião. Muito bem, como de praxe, nós vamos iniciar com o nosso querido amigo Domênico, já bombardeando ele para saber o que ele entende de sincretismo, o que ele acha do sincretismo, como é, como não é. Fala aí, Domênico, pra gente. Bom, o conceito de sincretismo também para mim é, como o próprio fundamento já diz, né, um pouco da mistura das religiões, e eu tiro como a fusão, né, de dois cultos religiosos para num terceiro, né, que é criado, você meio que buscar a perfeição. Então eles buscam juntar um ou dois cultos religiosos para fazer um terceiro para eles, né, acreditando na perfeição de uma religião, né, que eu pelo menos tenho um conceito de achar meio difícil isso acontecer, né. Mas eu acredito, o meu conceito de sincretismo é esse, né? A junção de religião de uma ou duas para uma busca perfeita de uma terceira. Tá certo. Domênico e Amanda são do Candomblé, né? Sim. Logicamente, vocês possuem orixás que são tem maior quantidade de culto a orixás do que o da Umbanda. O sincretismo dentro do espiritismo, né, que seria da Umbanda e do Candomblé, ele parte muito do catolicismo. Quais são esses outros santos, né, esses outros orixás que vocês possuem diferente da Umbanda, que a gente pode somar ao do catolicismo ou engloba tudo a mesma coisa?
Bom, Cacá, eu tiro por mim, né, que eu sou feito de Airá. É um santo que, para muitos, é associado a Xangô, né? Porém, na minha nação, Airá é um orixá dele. Não é qualidade de Xangô. Airá é um orixá. E no sincretismo, né, como todo mundo associa um santo a uma imagem, ou principalmente ao catolicismo, acredita-se que Airá seria São Pedro. Porque Airá, ele foi um soldado de Xangô e ele resgatou Oxalá numa certa ocasião e ele ganha de Oxalá vamos dizer, né, que a porta dos céus. Então ele tem a chave, né, dos céus. Então associa-se Airá a São Pedro. Então já temos a mistura aí de duas religiões também, né? E Airá não é cultuado, né, na Umbanda. Então o pessoal associa a Xangô e no catolicismo já está associando ao São Pedro. Então já são 3 religiões misturadas em uma só. Né? Falo mais ou menos pelo meu santo. Não é por aí, né? Então, assim, bastante mistura, né? E também é de fácil compreensão. Alguns santos, dentro do candomblé, sim, tem secretismo junto à Igreja Católica, mas eu pesquisando hoje, eu descobri que alguns não têm nenhuma semelhança, não foram ainda associados a nenhum santo católico. Né? Como, por exemplo, Logum Endé, eu busquei essa pesquisa e ele não tem associação a nenhum santo. Né? Como São Jerônimo, São Pedro, Santo Antônio, ele não tem nenhuma ligação. Tá? Mas hoje, né, alguns pais de santos estão associando ele a um santo, tá? Que eu não vou citar, porque pela pesquisa diz que não concorda, mas dentro do candomblé tem semelhança sim, mas a gente não cultua as imagens como na Umbanda, né? Como é sabido por todos. A gente cultua orixá, a gente não tem imagem, a gente cultua de uma outra forma, que é no Ibá, né? Então, é diferente. Cacá, no kardecismo, como é que funciona? Porque vocês não têm, né, essas coisas de imagem, não tem essas coisas de sincretismo. Como é que é? Fala aí pra gente. A gente, no kardecismo não tem. É não. Porque a gente não trabalha com santo. É Deus e assunto encerrado. Tem os espíritos que a gente acredita que é os espíritos que eles vêm nos ajudar. Mas se ele é um caboclo, se ele é um preto velho, vai ser assim, não tem imagem ligada, a gente não vai cultuar a imagem, porque isso não existe. Apesar de que eu já li em alguns lugares, já escutei de alguns lugares que dentro de centros kardecistas ainda há aquele que ainda puxa lá pro lado da Umbanda, porque teve o pezinho lá, então ele tem aquele seu altarzinho lá, pequeno, mínimo, para dar aquele culto, mas só para lembrar, de repente firmar a casa, alguma coisa desse tipo. Mas não há o culto, o sincretismo, a nada. Há várias histórias que você tem o sincretismo, não dos santos e das imagens, mas sim dos rituais. Então você tem o ritual do passe, que em outras religiões você também trabalha com passe. O karma, ou o chakra, né, que muitas pessoas falam, ele vem direto do esoterismo. Então você tem esses tipos de sincretismo, que aí sim, são rituais. É o rito que está acontecendo dentro da casa, não é um santo. Mas, Cacá, o Allan Kardec, no caso, é visto como quem, então, dentro do kardecismo? O kardecismo, na verdade, aí já é opinião minha, kardecismo não existe. A palavra kardecismo não existe, é uma coisa que foi inventada. Existe o espiritismo. Allan Kardec, ele é um cientista que estudou o espiritismo, o espírito em si, a mediunidade. E aí, através dos estudos dele, foi se proclamando um culto em cima daquilo que ele pregava, em cima daquilo que ele viu, em cima daquilo que ele expôs. Então, é uma ciência. E aí, por ele ter sido praticamente o fundador daquilo, acabou se denominando kardecismo. Então você associa. Logo, ele seria basicamente o pai. É até engraçado que
O Allan Kardec, ele deu os estudos, né, em 1880 e blau, do espiritismo, e aí muitos anos depois isso veio para o Brasil, né, e acabou criando uma força, porque no Brasil já existia o culto aos orixás, né, uma forma de espiritismo, né, então acabou se dando mais força ao culto, né, e aí com essas várias junções foi criada a Umbanda, né. Foi a união na do... verdade, a Umbanda, ela veio para poder as entidades trabalhar, porque o pessoal do candomblé e o pessoal do kardecismo, antigamente, não aceitavam essas entidades. Por mais que eles, às vezes, se manifestavam numa roda, eles não aceitavam. Então, a Umbanda veio para essas entidades trabalhar. O kardecismo, principalmente, porque o kardecismo, apesar que tem casa que trabalha com o preto velho dando consulta, mas ele não acredita diretamente nisso. Sabe que existe. Eles são espíritos que existem. Mas o fato de você incorporar, isso não é dos primórdios do kardecismo, né? Então, aí, por isso a necessidade da Umbanda, né? Pois é, então, por ele ter essa base espírita, por ele ter estudado e tudo, acabou se dando um impulso também para desenvolver outras coisas dentro, né? E aí veio, claro, como você está falando, a Umbanda para trabalhar com as entidades. Então, Natália, no caso da Umbanda, com o uso das imagens, né, como que se dá essa incorporação? Com que se trabalha dentro da Umbanda? Que nome que se dá a esses espíritos? Você está falando em relação às entidades. Sim, existe o secretismo. Sim. Né? Santa Bárbara e Ançã, São Jorge. A gente Ogum. tem associação. Como não é o orixá? O que seria? No caso, a gente usa são os falangeiros dos orixás, né? A gente trabalha com os falangeiros. Não trabalha diretamente com os orixás, como é no candomblé. A gente trabalha com os falangeiros dos orixás. Só que eles são enviados pelos orixás para trabalhar ali, que eles vêm trazendo recados, vêm trazendo as coisas para a gente dar Umbanda. E as imagens, a gente tem que voltar lá no tempo, ver a história do Brasil, né? Quando os africanos foram trazidos para o Brasil para ser escravos. Aí, na época, a religião que predominava era o catolicismo, e eles foram obrigados a ser catequizados. Como eles não aceitavam, eles usaram as imagens católicas relacionadas aos orixás deles. E daí veio até o sincretismo, né, dos orixás com as imagens católicas. Então, dando espaço, eu vou falar um pouquinho que isso iniciou no século XV. Isso trata-se das maiores migrações que foram forçadas da história da humanidade, na qual milhões de africanos que haviam sido capturados em seus territórios ancestrais, e na maioria, por vezes, esses africanos eles eram de tribos rivais que vieram para o Brasil, tá, para trabalho. Eles eram vendidos como escravos, até mesmo para os europeus, e brasileiros em portos específicos na África e trazidos nessas condições para o Brasil. Então, no final do século XVI até o século XVIII, a pior etnia que foi mais sacrificada foi os bantus, que eles vieram já no período colonial da história do Brasil, e eles estavam ocupando a maior parte do continente africano, situado no sul do Equador, na região onde está localizado o Congo e a República Democrática do Congo, Angola, Moçambique e entre outros. E dentro dessa maioria que nasceram as nações Angola, Jeje e Nagô. E daí sim que eles começaram a cultuar essas imagens desses santos, como você mesmo falou da história, colocando a pedra sagrada dentro desses santos e cultuando essas imagens. Só que os portugueses, vou dizer assim, só sobre eles achavam engraçado a forma que eles falavam com as imagens, que eles falavam em Yorubá, eles faziam as rodas de dança, eles dançavam muitas vezes as mulheres com seios de fora, com saias rasgadas, os homens também só com um lenço amarrado na cintura. Então os portugueses não se importavam, porque eles achavam aquilo engraçado. Tanto que eles assistiam, não pelo culto ou pelo secretismo, eles assistiam mesmo como se fosse uma palhaçada.
né? Até Só então que os eles achavam negros... que estavam sendo cultuados os orixás. Exatamente. Na verdade, eles estavam Só que fazendo eles o culto deles. Exatamente, eles estavam adorando os deuses da natureza, dos ventos, como a gente conhece. É interessante, Amanda, você falar isso, porque uma vez eu fui para Ouro Preto, em excursão da época da faculdade, e aí visitando uma das igrejas, tem a igreja lá do Nossa Senhora do Rosário, a igreja dos pretos, né? Que é o que eles chamam lá. E ela é basicamente a igreja montada pelos escravos na época para eles poderem cultuar. Então, cada imagem é posta num lugar, foi posta num lugar certo para indicar um orixá diferente, né? Então, você vê a diferença, né? Você consegue, na hora que você entra nessa igreja, você vê que ela é totalmente diferente de todas as outras igrejas católicas, porque você não tem aquele altar montadinho, bonitinho, como da igreja católica, a Nossa Senhora, a cruz de Jesus presa na parede e tudo mais. Não, você vem desde lá da porta até o altar com cada imagem de unção diferente para representar um orixá. Desde do menorzinho até chegando a Oxalá, que é a representação de Jesus, né? Então, isso fica muito interessante, né? E eu vi que Ouro Preto foi uma das igrejas, mas a primeira a ser criada foi na Bahia, né? Lá que teve realmente início. Logo depois, a história diz que foi em Pernambuco, né? Que o candomblé foi um dos primeiros candomblés, que foi a chamada do Rei Xangô, que é também um culto das tradições afro-brasileiras. Pegando um pouquinho do que a Amanda tinha falado pra gente, eu tinha pesquisado, e até hoje é usado isso também, tanto um pouco no carnaval, né, que a gente faz a lavagem da Sapucaí, que todas as baianas, né, se reúnem, né, cada baiana de sua escola de samba fazem a sua ala e todas entram na Sapucaí. Primeiro entram os casais mestre porta-bandeira, levando seus pavilhões, e logo em seguida elas vêm. E entre as ocultações, né, elas levam cada uma, né, a sua erva, ou a sua planta, né, do seu orixá, e passa, né, pra galera que tá assistindo. E tem as baianas que vêm só com o defumador, né, pra ir limpando a galera também. E cada uma levando a erva de cada orixá, né? Então, muita gente passa por lá e vê aquelas baianas todas de branco, bonitinhas e tal. E por trás daquilo ali também há o sincretismo, né? Elas estão ali para pedir licença à festa da carne que tá vindo na semana seguinte. E na própria Bahia ainda há, né, a lavagem do Bonfim, que nada mais é do que as águas de Oxalá, né? Como eu falei, é o sincretismo na parte do rito, né? Ainda ocorre até hoje, né? Quem vai na Bahia nesse tempo da lavagem do Bonfim é uma coisa linda, e são as baianas, né? Geralmente da Umbanda do Candomblé, que fazem a lavagem da escada da Igreja do Bonfim, misturando também já mais um pouco do sincretismo da lavagem do Bonfim com as águas de Oxalá, que mais uma vez mostra pra gente que há uma associação até hoje das culturas religiosas. Então, falando um pouquinho da Bahia, a diferença é que na Bahia a tolerância é menor, né? Eles lá são mais tolerantes, né? Tanto que o padre, no caso, ele sai da igreja e vai rezar as baianas, ele recebe as baianas para a lavagem das escadas. Coisa que aqui, né, no Rio de Janeiro e em outros lugares também não é tão aceito como na Bahia, né? A pesquisa fala que lá na Bahia é um dos principais lugares, são 365 igrejas que são associadas ao rito do candomblé sem problema algum. Hoje em dia, essa parte do padre ir a um terreiro, a um centro, né, é muito difícil.
Mas eu lembro... Na época, né, da minha avó, tinha um padre que ia lá no centro, às vezes, celebrava, né, missa, fazia as coisas lá. Tinha um ritual, né, de um padre no centro. E o padre ia na boa, você estava sempre lá. Hoje em dia você não vê mais isso. Eu não lembro de ter visto isso. Se eu vi, eu era muito pequena. Mas eu tenho fotos, né, histórias que contam. E isso, eu não vejo isso hoje em dia. Essa junção dessas religiões. Eu acho que antigamente parece que tinha mais respeito entre as religiões do que hoje. E era para ser o contrário. Hoje era para a gente se respeitar, né? A gente luta tanto por isso e não tem esse respeito das religiões. Mas quando há necessidade, falta de alimento, falta do que for, de coisas materiais, há união. Porque eu te garanto que se um centro de candomblé estiver distribuindo comida, como houve, né, na minha casa, no Ilê Achatiogum Lumiefon, do Pai Jorge, que os evangélicos foram lá para buscar alimentos e ainda fizeram oração dentro do barracão. Então, existe. Eu faço parte de um grupo, o Grupo Beneficente Manquinha, que também já passamos por situações tipo essa, de ter uma família evangélica que a igreja não deu nada e foi até o pessoal do centro que eu frequento, resolvemos fazer uma cesta básica e levar em nome até do grupo. Demos para o grupo levar. Arrecadamos lá no centro e eles não queriam, né, eles no começo ficaram meio resistentes, porque estavam recebendo o alimento de um pessoal espírita, mas acabaram aceitando, porque não tinham o que comer, porque a igreja não ajudou em nada. Quando há necessidade, eles mudam. Um bandista que estava lá levando o alimento para eles, e a igreja não deu nada. Eles passaram fome e só não passaram mais necessidade porque a gente ajudou. Eu acho que quando o nó aperta, né, acho que a gente tem que correr para algum lugar. Mas eu, por várias vezes também, hoje, né, tô no meu candomblé, também faço a minha umbanda, mas não digo para vocês que a discriminação é só para um lado, né? Eu vejo por muitas vezes também, eu pelo menos não posso falar que quando eu vejo pelo menos um evangélico passando na rua, eu falo também, eu mexo, mas não desrespeitando a religião, mas muitas das vezes acontece. E essa parte da nossa religião, né, abrir mão de, muitas das vezes, 1 quilo de arroz pra mim na minha casa não vai fazer diferença, mas pra ele vai. Não só o candomblecista, mas o católico, o evangélico, ele faz isso, mas há o preconceito, sim, da sociedade, né, se você for de uma certa religião, na entrega do donativo, sim, há. Tanto que, quando eu vejo, pelo menos, os moradores de rua, em época de frio, em épocas de necessidades que eles precisam, eles vão buscar logo, aqui perto onde eu moro, na igreja de São João. Lá eles têm cobertas, lá eles têm algumas roupas que o pessoal doa. Mas, realmente, se um grupo, de repente, espírita se juntar e for dar mandimentos ou for dar vestes, há, sim, um certo preconceito em aceitar. Mas quando não aperta, a pessoa tem que aceitar. É interessante, vocês até falaram até da questão do padre, né? Em uma das pesquisas que estava fazendo, teve um comentário do padre Júnior, né, sacerdote da paróquia São Judas Tadeu, em Uberaba, que ele fala o seguinte, né, seja espiritismo ou catolicismo, todos nós somos cristãos e é isso que vai nos unir. Em outra parte, né, ele afirma que não se pode levar em conta o distanciamento entre a filosofia do espiritismo e a do catolicismo. Ele era exemplo pelo apoio que oferecia aos mais necessitados. Isso ele fala da questão do Chico Xavier, né, que era uma pessoa ilustre no Brasil e estava sempre praticando os atos de caridade e tudo mais. Tiago chegou aqui agora, então agora que a gente começa a pegar pesado nele. Né? Só uma pergunta, trouxe o bolo? Foi aniversário dele, gente, no dia do feriado. 21.
Boa noite a todos. Eu vou ter que comprar ainda. Vim direto do trabalho. Mas Vai não tem fechar, problema. vamos ficar sem bolo. Não, vai ter bolo. Até 10 horas da noite a gente consegue Não tem comprar. bolo, não tem presente, não tem refrigerante, não tem docinho, não tem nada. Ah, não. Claro que vai ter bolo. Tiago, fala aí. A gente sabe que não contra o catolicismo, mas o catolicismo, em questão de história mundial, ele foi um grande alavancador do sincretismo, né? De várias culturas. Então, aconteceu alguma coisa aqui, na época, na história, falava para ele poder trazer os fiéis, então vamos aderir isso aqui à nossa religião, para esses fiéis virem atrás da gente. Então, fala aí o que você entende da parte do catolicismo. O que acontece? Quando Roma pegava um determinado território, ele adaptava, e foi assim com os gregos, né? E o maior exemplo do catolicismo é isso também. Quando os romanos ficaram responsáveis pelo catolicismo, foi o período que a gente mais pegou as outras estruturas religiosas. Uma delas vou dar o tridente do demônio, do diabo. O que é? É o tridente do Poseidon. É grego. É grego, entendeu? Então ele pegou algumas coisas para ele. A cultura romana já possuía os seus próprios deuses, que são semelhantes. O catolicismo pegou embalo dos romanos, que os romanos pegaram os deuses gregos e transformaram como deuses romanos. Sim, transformou em deuses romanos. Isso. E quando os aí romanos... tinha aquela minoria ali que acreditava no cristianismo. No cristianismo não, acreditava num Deus único, né? O cristianismo veio na verdade, Roma só pegou o cristianismo, um Deus único, porque era mais fácil para conter, para você controlar. Pelo que eles tiveram que fazer o corte de tudo. E no pelo corte, que eu li, era mais barato você cultuar apenas um Deus do que você ter vários altares, vários templos pela cidade. Não é questão nem de cultuar, é mais fácil de controlar, né? Uma galera toda que segue uma pessoa só, e essa pessoa ela faz tudo, pô, você imagina. Quem faz o celular é o Deus A, mas quem faz a cadeira é o Deus B. Agora você tem um Deus que faz tudo, então fica muito mais fácil. E muito mais fácil as pessoas acreditarem e falar, Deus mandou, acabou. Inclusive, eu estava até lendo que muitos santos católicos, eles nomearam a partir dos deuses romanos. Então, o Deus romano faz isso, então esse santo católico também faz isso. Eles pegaram, não é nem que eles nomearam os deuses, pegaram os deuses romanos, que são os deuses gregos, para serem católicos, não. Eles aproveitaram a alcunha e falaram, poxa, o nosso Santo Antônio, que não é pro mundo, não é o santo casamenteiro, aqui pro Brasil é. Então, isso daí é uma coisa deles, né? Um ranço dos romanos, que a gente pegou. O santo mesmo do casamento é o São Valentim. Sim, entendeu? sim. Eles pegaram... Aí a gente já entra na cultura brasileira. Isso, pro povo ficar mais fácil pro povo. Então a gente pegou várias coisas. Por exemplo, a deusa celta é a Maria, simbolicamente é a Maria. Maria não tinha esse peso todo até Roma assumir. Roma falou, a gente precisa ter uma mulher forte. Quem pode ser? Pô, Maria. Maria é mãe de Deus. Inclusive, eu li em uma das pesquisas que eu lá estava fazendo de Roma. Roma pegou os deuses gregos e transformou nos deuses romanos. Atena, a qual tem um templo de Atena, quando a Roma, que já estava trabalhando dentro de um deus só, dentro do cristianismo, né, transformou o templo de Atena num templo de Maria. Na época. Hoje a gente volta ao que é a origem, porque a história... Mas aí também, os romanos não aceitavam uma deusa da guerra. Então quando Atena passou para os romanos, virou a deusa Minerva. Sim, uma deusa virgem, casta e de materiais manufaturados. Na verdade, Atena não é exatamente da guerra, ela é a deusa da sabedoria. Não, ela também era deusa da guerra, mas sim, voltado mas eu não tô falando que era só pra guerra. Mas a gente vê que o catolicismo ele foi assumando coisas de outras culturas, inclusive até outros rituais. Se eu não me engano, a Amanda até pode dizer, porque ela entende um pouco da parte Wicca, né? Então tem rituais que solstício, entrada da primavera. Vamos lá, o domingo, exemplo, não guardar o sábado. A Páscoa e o Natal são rituais feitos em outra cultura que o catolicismo simplesmente pegou e falou, vamos botar aqui porque a gente atrai mais fiel. E a gente fala que é o dia do nascimento de Cristo, o dia da morte de Cristo, e assim tá tudo certo. Acho que o mais clássico, o dia de guardar correto seria o sábado, que é o 7º dia. Só que na Bíblia, né? A igreja passou para o domingo porque é o dia do Deus Sol. Basicamente as pessoas cultuavam domingo e não sábado. Então, para essa galerona que entrou agora, o que a gente faz? Vamos adaptar aqui, né?
Concordo plenamente. Foi adaptação, eu gostei. Foi uma adaptação. Gostei. Pô, vamos aqui. É o nosso eleitorado. E você vê que hoje o filho da Igreja Católica, que são os protestantes, eles também seguem o mesmo caminho. A Universal do Reino de Deus, que eles utilizam vários objetos de várias religiões. Então você tem a rosa, você tem um óleo lá ungido, você tem a fogueira, você tem várias coisas que Mas eles pegam. isso chama a atenção do fiel. Chama. Então, se você tem aquele fiel, que ele é um ex-espírita, e você tem vários rituais dentro da sua igreja, fica muito mais fácil, muito mais aceitável para aquela pessoa e para sua religião. Mas ele não é espírita mais. Ele Acabou. não é. Apesar que a maioria dos pastores lá consegue baixar, né? Controlar, né? É isso que acontece. Eles tiram esse lado do espiritismo, colocam dentro do cristianismo para esconder. E Na verdade, o protestante hoje em dia, né, as igrejas evangélicas, nada mais faz do que a católica fez há muitos e muitos anos atrás. claro. Juntou os pedacinhos de cada outra religião para poder atrair fiéis para sua própria religião, né? Não, sim. E outro que eu também acho super legal agora é as igrejas protestantes, algumas usarem o símbolo de Israel. Israel é um símbolo judeu, né? Lá você vai olhar a bandeira lá, o meio dela é o símbolo todo dos judeus. Então eu acho muito interessante, né? Porque o cristão, ele segue mais o novo evangelho, né? Que vem destituir várias coisas do Velho Testamento. Mas no momento que você bota Israel, bandeira de Israel, você tá colocando algumas coisas do judaísmo, você fortalece o Velho Testamento e não o Novo, né? Então isso é muito interessante. Aí eu te pergunto, cadê os judeus? Eles estão escondidos, eles estão sem amparo. É uma religião que está quase sendo extinta. Você não vê mais os cultos como antes. Nos séculos passados, era mas muito mais eles forte. continuam dominando. Sim. Eles são um grupo extremamente fechado. Fechadíssimo. Eles são. Você pode ver que quando tem um dia que é o dia do judeu que não pode trabalhar. Então você vai ver que várias lojas, por exemplo, do Plaza aqui, elas fecham. Eles não fecham o ano todo, mas nesse dia eles fecham. Aí você vê como que eles são fortes. Hoje os principais donos de empresas são judeus. Entendeu? Mas aí, juntando ao símbolo do judaísmo, junto com uma igreja protestante, o que acontece? O judeu, que às vezes está lá sozinho, sem amparo, se une e começa novamente. Aí que se inicia as religiões, vão dando nome a novas religiões. É porque assim, o legal do protestantismo, quando ela vem romper com o catolicismo, é justamente isso, né? Todo mundo monta e vai montar dentro da sua filosofia. Não precisa mais ficar agarrado com a filosofia do catolicismo. Então, com a liberdade, a galera bota a imagem lá de Israel. De repente vai botar aquele capzinho que tem os judeus, os rabinos e por aí vai. Você vê que a cada 10 anos você acrescenta alguma coisa nova dentro da religião, né? Independente de qual seja. Eu vou te falar até menos. Hoje em dia tá mudando tanto que 5 anos. Já a gente vai ver alguma coisa de alienígena dentro. Ah, com certeza. Você tem a maçonaria também, que é uma religião... Uma religião não. Eles não são religião, Um apesar culto de... religioso, né, Não, também. Eles não se consideram religiosos, mas só que eles têm tudo que a gente Toda uma pode doutrina. configurar como religião, eles têm. Ele é um culto. É uma seita religiosa. Não vamos chamar seita. O que é seita? Era tudo que era contrário ao catolicismo. Então vamos chamar de religião. Sim. Entendeu? Sim, os católicos chamavam de seita, entendeu? Na verdade, os católicos, quando começaram, os romanos chamavam eles de Cara, seita. para de apontar comigo, os católicos assim apontando pra mim. Falando em católica, agora me explica Ai, meu aqui. Deus do céu. É secretismo, né? É secretismo, né? É, sincretismo. É isso que eu quero Ela saber. ataca os católicos. É. Olha só, Tô olhando. me explica aí. Os católicos, como é que surgiu essas coisas de imagem no É que catolicismo? acontece. Da onde que veio? Como é que vocês dizem que Nossa Senhora da Conceição é aquela dali, Nossa Senhora Aparecida é aquela ali, que São Jorge é esse aqui? Me explica Vamos isso aí. voltar aos romanos. Quando os romanos ficaram responsáveis, o Papa era romano. Então o que é que eles viram? Toda essa galera que tá entrando nova, eles precisam de um símbolo, precisam de uma imagem para relembrar. Os católicos têm imagem não para adorar. Você tem foto da sua mãe, Natália? Tem, várias. E você usa ela para quê? Pra lembrar da minha mãe.
Então, a mesma coisa o católico. Imagina que naquela época não tinha a câmera fotográfica. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode mandar pintar, que é caríssimo naquela época, ou pode mandar fazer uma imagem que é muito mais barato. E eles tinham artistas para isso. Então, o que a Igreja Católica falou? Pô, para ficar mais próximo os santos das pessoas, para pessoas verem que, pô, um dia eu posso estar ali, porque a ideia do santo é simplesmente essa. Porque qualquer um pode estar ali um dia. Então, nós aqui, um dia a gente pode ser beatificado, canonizado pelo catolicismo. Entendeu? Podemos um dia. Tô longe. Tô bem longe. Então podemos. Eu, como sou de Oxum, eu gostaria. Então. O da Oxum também, mas não gostaria. Então, não. Essa foi a principal ideia. Pra pessoa ficar mais próxima, ter um símbolo ali pra poder entrar e ficar mais seguro dentro da sua religião. Aí você vai falar, Thiago, você beija a cruz, você passa a mão no santo, você beija o santo? Não. Eu não faço. Eu tenho uma imagem? Eu tenho uma imagem de São Francisco lá em casa. E eu tenho uma imagem de Santa Teresinha que eu ganhei de presente. Entendeu? Ah, mas você faz questão de ter? Não faço questão. Ganhei de presente, está lá. É a imagem que eu lembro. Santa Teresinha tem uma história muito bonita. São Francisco, então, né? Franciscão de Assis, nosso amigão. Todo mundo acha que gosta, amigo dos animais. Ele é bem cultuado no mundo todo. Eu não faço questão, mas acho que pode ser até um pouco desse meu lado que eu fui quando eu fui lá protestante, né? De não ter imagem. Mas você vê um movimento hoje muito grande. Há 3 anos, 4 anos atrás, o bispo daqui mandou fazer a limpa. Você hoje só tem santo na igreja que foi ligado àquela igreja. Então tem uma capela daquele santo, pode ter. Caso contrário, não pode se ter mais. Realmente, eu venho observando nas igrejas católicas que não existem mais imagens. Nenhuma. Agora você explicou. Mas por que disso? Justamente por causa disso. Porque a imagem é para você relembrar, remontar algo. Então, dentro de uma paróquia, ela é ligada à capela. Você só vai remontar e ligar aqueles santos. Por isso que tem imagem. Caso contrário, você nem tem que ter imagem. Por exemplo, você vai às igrejas mais antigas. Hoje, a segunda igreja montada no Brasil e a mais antiga hoje em pé é a São Lourenço dos Índios. Você chega lá, só tem um São Lourenço de um lado, os índios, e tem uma outra santa do lado, porque tem uma capela ligada a ele. Só isso. Não tem mais nenhum santo. Entendeu? Agora você fez mais uma pergunta. Qual era? Associação do... O que acontece? Vou dar um exemplo. Nossa Senhora, cada lugar ou cada coisa que ela simboliza, criaram um segmento para ela. Então, aqui do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Os escravos estavam pescando, tá? Estavam pescando e não estavam conseguindo nada. Aí os pescadores também não. Aí um escravo, ele foi intuído a pescar de um lado. Aí ele foi, quando pescou, ele pescou essa imagem. E a partir desse momento, aquela galera começou a pescar muito. É porque apareceu. Isso, porque apareceu a Nossa Senhora, toda negra. Entendeu? Então ali foi simbolizado aquele rito. E é legal que quando você vai lá, tem até uma história que quando construíram a Basílica Nova, que é a segunda maior do mundo, só perde para São Pedro, que é o Vaticano, durante esses meses, eles colocavam na Basílica Nova a imagem sumia e reaparecia na velha. Entendeu? Então foram anos, até eles construíram lá uma parada bem reforçada. Você vai ver lá, tá travada, fechada, com vidro assim, grossíssimo, entendeu? Ah, sim, eu já fui lá, já vi a santinha lá. E mesmo assim ela desaparece às vezes? Você quer me explicar? E mesmo assim ela aparece às vezes, Thiago? Deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago. Por que daquelas bonecas lá dentro desse templo? Lá, de São Paulo. Você observou? O templário das bonecas? Não, mas na parte de baixo tem bastante símbolos. Por quê? Você já foi na parte de baixo? Também. Porque, vamos lá, quem construiu? Quem achou? Foram os escravos, tá? Todos os escravos eram ligados ao espiritismo que estavam sendo catequizados na época. Então você vai ver que tem muito simbolismo deles lá. Entendeu? Então tem muito simbolismo. Como você vai na Bahia e você vai ter as baianas, né? Toda de branco, dentro da Santa Missa de Baiana, entendeu? E todo mundo se dá bem. Mas lá é um templo bem ecumênico, assim. Sim. Lá eu vi pessoas vestidas de pai de santo, eu vi judeus andando dentro da basílica, e vários outros membros. Tinha até um indígena no dia, vestido mesmo de índio dentro da basílica, pela fé mesmo. Sim, sim. Então lá é um templo bem ecumênico. Lá tem uma energia muito positiva. Não conheço lá. Vou fazer uma proposta aqui pro Saravá. Vamos fazer uma excursão para lá, levando todos os nossos ouvintes que tiverem afim. Olha que legal. Vamos fazer um programa ao vivo lá do Saravá. Olha que legal. Show. O que vocês acham?
Eu tô dentro porque semana que vem eu já tô lá. Entendeu? Tô super dentro. E eu semana indico que a vem eu gente tô vai lá. em caravana com a Arquidiocese aqui de Niterói, porque primeiro que sai mais barato, É. né? Então é um período. E pra quem não sabe, uma das formas de você ganhar a absolvição é você ir em caravana com uma galera, todo mundo com positivo, entendeu? Mas lembrando, a gente tá falando muito da Bahia, né, no sábado agora, né, de São Jorge. Eu não sei muito pela igreja de Quintino, porque eu nunca passei por lá, só passei uma vez na procissão, mas aí tava na rua já, o pessoal já tava rezando na rua, então eu não fui na igreja, tava na rua, na procissão na rua. Mas durante uns 10 anos da minha vida, eu sempre sou devoto de São Jorge até hoje, tanto que na minha carteira tem sempre uma imagem de São Jorge, que todo ano eu renovo essa imagem, e as antigas ficam na minha casa. A única imagem de santo que tem na minha casa é de São Jorge, e não é por nada, mas é um santo que me impulsiona muita coisa na vida, né? Por ser um santo guerreiro, eu acho que na vida, independente de qualquer crise que a gente passe, econômica, financeira, amorosa, a gente tem que ser guerreiro. Só depende da gente lutar pelo que a gente quer. E São Jorge mostra muito isso pra mim. E todo ano, independente de qualquer religião que eu siga no momento, que eu não sou de mudar muito de religião, até porque eu só mudei 2 vezes, mas eu até hoje eu vou todo ano na igreja de São Jorge, que é aqui perto da minha casa, e vejo, pelo menos na alvorada tem uma baiana, pelo menos na parte do meio de 1h tem alguém se espiritando na igreja, pelo menos aparece uma galera de camisa do Ogum, né? Quando dá, eu costumo de ir, eu até gosto Entendeu? de ir quando dá. Porque Mas geralmente é uma a gente igreja... a gente faz a homenagem também a algum, né? Sim, mas então, é uma igreja ali vai que no pelo dia. menos ali eu vejo que você vai entrar, você vai sair e você é uma pessoa como todas as outras. Eu não vejo diferenciamento ali. Nunca vi, nesses 10 anos eu nunca vi. Meu pai conta que no Fonseca antigamente tinha grande procissão de São Jorge que vinha, né? Os espíritas de um lado, os católicos se uniam, andavam juntos. Deveria ser lindo, né? Isso deveria acontecer mais vezes, né? Hoje, alguns centros fazem essa procissão, né? Mas, assim, você vê que as coisas vão se perdendo, os rituais dentro em todas, tanto no candomblé quanto na Umbanda, muitos rituais estão se perdendo. Acho que devido até o preconceito, né? E essa desunião das religiões. Mas devia ser realmente uma coisa muito bonita, o encontro dos católicos com... Eu não sei se eram os umbandistas, se eram os candomblecistas que faziam na época, né? Mas devia ser muito bonita essa união deles. Natália, é que também acaba que o Brasil, né, o Brasil em si, ele aderiu às 2 religiões como se fosse parte deles mesmo, né? Então o catolicismo e o espiritismo, né, a parte terreiro, né, seja candomblé ou umbanda, é aquilo que vai estar andando junto com todo mundo, é aquilo que faz parte da cultura brasileira, né? Então a gente vai ver aí dentro de uma igreja que respeita e traz a parte dos orixás para próximo dela, vai ter uma baiana, vai ter um pai ou uma mãe de santo ali, e também dentro dos terreiros também pode ter um padre ali fazendo alguma coisa. Apesar de aquilo que você falou, os anos vão passando e vai ficando essa picuinha entre as casas, entre as igrejas e as casas. Então as coisas vão se perdendo, né, no meio do caminho. Eu acredito muito infelizmente, né? Eu tenho esse pensamento de um dia haver, não só no Brasil, mas como já há nos Emirados Árabes, lá para terra África, lá para Judéia, Israel, Oriente Médio, né, no caso, a guerra religiosa. A gente vive uma guerra religiosa hoje, só que a gente não vê. Isso existe, entendeu? Existe sim. Muitas das vezes a gente vê, não é só o preconceito do evangélico, no caso com o bandista ou candomblecista, como teve o caso da menina,
né, que tomou uma pedrada no ponto de ônibus, que passaram. Não é só o caso dela, não. Eu já testemunhei, né, meninos entrando numa rua, né, com Bíblia embaixo do braço e serem espancados por católicos. Já vi evangélicos vendo imagens, passando em lojas de artigos religiosos e quebrando imagem com pedra, dizendo que era do demônio. Então, a gente vive uma guerra religiosa hoje, não muito clássica. Mas Domênico, eu mesmo saí do protestantismo porque eu vi um pastor da Universal chutando uma santa. Nossa Senhora, e eu... Entendeu? Sempre vi o pastor reclamando da igreja católica. Eu falei, pô, cara, porque fala de amor, mas tá batendo. Mas eu acho que assim, acho que o problema é que a gente não tá em guerra. O nosso problema é o preconceito. Entendeu? Então, se eu sou hétero... Nosso próximo tema. Se eu sou hétero, o homossexual tá errado. Eu não sei porque que na cabeça das pessoas é isso. Entendeu? Se eu sou católico, o evangelho tá errado. Se eu sou evangélico, o bandista tá errado. Entendeu? Tá errado. No caso, porque o amor... que Deus ensinou, que Jesus Cristo ensinou, que as religiões ensinam, o julgar é maior do que o amor ao próximo. Não, e o importante é que na Bíblia está lá, não julgarás. Você não pode julgar. Quem vai julgar no final é Deus. Mas as pessoas não querem se Mas meter só quando a gente aponta um dedo pro próximo, tem 3 apontados pra gente e 1 para Deus. Né? Então, eu acho que o que acontece dentro de todas as religiões é o julgamento. É um falando do outro sem olhar para si próprio e ver se você está melhorando espiritualmente, se você está praticando o amor ou a caridade. Isso não acontece só em relação ao evangélico, católico e aos espíritas. Acontece dentro do espiritismo. É o umbandista falando do candomblessista, o candomblessista falando da umbanda, falando do kardecismo, e um falando do outro. Às vezes tem candomblessista falando de candomblessista porque não concorda com o que um faz na casa do outro. Eu acho que aí já é a função de segmento. Se você aprendeu de um jeito, você vai seguir daquele jeito. Como até mesmo tem um bandista criticando um bandista. Acho que também tem kardecista criticando um kardecista. A gente se critica, a gente não apoia um ao outro. Se você aprendeu daquele jeito, a pessoa não te respeita porque você aprendeu daquele jeito. Vai te criticar porque ela aprendeu diferente. Acho que primeiro a gente tem que parar com isso dentro da nossa religião. A gente gera isso dentro da nossa religião. Quando a gente parar com isso, a gente começar a se respeitar, os outros vão respeitar a gente. Porque eu acho que a gente não tem um respeito por causa disso. Mas isso parte do conceito da fofoca. Sim. O que é fofoca? A fofoca, ela parte de qualquer lugar que tenha 3 pessoas. Que já rolou fofoca. Entendeu? Já que... Onde há... Então, já pode rolar... 2, porque os 2 saem, multiplica para mais 2 e vai saindo. Não, mas assim, aonde há o convívio de 3 pessoas, é o princípio da fofoca. Eu já tinha estudado isso, porque... Eu não sou fofoqueiro, né? Eu gosto de trocar informação, né? Mas olha só, você passar informação não é fofoca. Você ampliar a informação que é fofoca. Isso aí. Então, é aquele negócio. Aonde há, no caso, a partir de 3 pessoas, você há uma fofoca. Então, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, eu vejo isso também, né? Antigamente, quando eu era só Umbanda, né? Eu vejo que o pessoal de Candomblé falava muito. Mas Umbanda é muito mais fraco. Que Umbanda é mole. Só isso aí que vocês recebem. Eu via muito esse preconceito. Aí depois, quando você vai pro Candomblé, realmente há o preconceito com Umbanda, né? Eu não faço isso porque eu vejo as 2 religiões, eu sigo as 2 religiões. Mas é aquele negócio. No caso, não vamos botar o nosso sincretismo, né, que é o nosso assunto de hoje, né, no Candomblé, há o preconceito entre você mesmo. Muitas das vezes, a briga no Candomblé é: você é um Abian, você é um Iaô, eu sou um Ebome. Você tá entendendo? O preconceito interno no Candomblé, que eu vejo muito: eu sou Ogã, eu sou Eked, entendeu? Muita gente usa o artifício do cargo para ser melhor do que você. E justamente ninguém é melhor do que ninguém.
o melhor de todos ali é o orixá. Na Umbanda, a gente já tem isso, né? Ali todos somos iguais, não tem um melhor do que o outro. Tem um respeito em função, claro, tem um pai de santo, tem a mãe pequena, tem um ogã. Claro que você tem que respeitar porque é um cargo que você ganhou. Mas a gente não tem esse negócio de, minha roupa é mais bonita que a sua, quando tem, na festa de Ogum, todo mundo de roupa. Na minha casa a gente usa a saia vermelha, todo mundo, saia vermelha, blusa branquinha. A gente tem isso, todo mundo ali é igual, não tem um melhor do que o outro ali, não. Mas na Umbanda a gente já tem, não tem essa coisa de igual do Candomblé. E outra coisa que você falou, o negócio de que o pessoal do Candomblé fala da Umbanda, mas o Candomblé não vive sem a Umbanda. Todo Candomblé lá bate a tua Umbandinha, porque todo pai de santo do Candomblé já foi pra Umbanda. Então tem essa briga aí. Não é que a gente dependa da Umbanda, tá? Tô vendo que tem, né? Não, a gente não tem briga. Então tem esses probleminhas assim que não, a gente não é que a gente dependa da Umbanda, tá? Independente da a gente não, a gente vive sem Umbanda. Vive. Todo mundo toca uma Umbandinha. Só que não, a gente vive sem Umbanda. Eu por mim, né, eu não digo assim, eu vou viver só de Candomblé, eu vou viver só de Umbanda. Porque dá uma diferença bem grande. Mas, como você falou, frequento o centro de Manquinha há mais ou menos uns 10 anos. Vamos botar aí. Porque eu acho que Bia já tinha... Eu fui na aniversário de 15 e ela já fez 18 e naquela época eu já frequentava, então muito tempo já se passou. Tá chegando a festa de Preto Velho, hein? Então, tô lá, gente. O tutu é maravilhoso, gente. Eu vou lá pra comer. Eu sempre digo que eu vou lá pra comer, mas é mentira. Eu vou lá pra ver comer. Mesmo. Mas também eu vou pra comer, porque a comida é maravilhosa. Eu recomendo, entendeu? Vamos lá. E por que eu frequento? Não é porque você ri pra mim, não é porque o Kaká fala comigo, não é por causa do Rafael, não é por causa da Denise, não é. É uma casa que eu me sinto bem. É uma casa que eu vejo a humildade plantada desde a sua avó. É um sentimento puro naquela casa. Eu digo pra minha mãe de santo, se eu não fosse dela, eu seria de vocês. Eu digo pra ela, isso aí vocês podem perguntar pra minha mãe de santo. Porque é uma casa que eu me sinto bem pela humildade. Problemas temos? Todo mundo tem. Toda casa tem, até porque nenhuma religião é perfeita. Até porque todo líder religioso, ele é humano. E todo humano é falho. Então, ali eu me sinto bem, né? A sua casa, ali eu me sinto bem. Por isso, pelo fato de, quando vocês vão fazer uma festa, galera, é roupa branca pra todo mundo. Os meninos vão todo mundo de camisa vermelha. O fio de conta é esse. Então, ali, na sua casa. Todo mundo é igual. Sim, mas há muitas casas que eu visito, o meu fio de conta, a firma é de cristal. O seu fio de conta, a firma é de pedra. Mas o fio de conta dele tem 3 cordas. Mas o meu fio de conta é de ouro. Mas o fio de conta dela tem um jab. Mas o fio... Um querendo ser melhor do que o outro no fio de conta. Uma coisa boba. Minha roupa é de richelieu. A sua é de chita. A minha é de pano. A minha é de algodão. A minha é de seda. Meu turbante tem 3 metros. Meu turbante tem 5 metros. Meu turbante tem 3 panos. Bota então, esse de 5 metros, Amanda. Tem, entendeu? Hoje em dia eu vejo, né? Hoje em dia eu vejo muito isso dentro da nossa religião mesmo, entendeu? Um querendo ser mais que o outro, infelizmente. Mas o que acontece, Domênico? As pessoas confundem cargo com a falta de respeito ou com, como você falou, você ter olho grande, inveja do que o outro tem. No caso de Ogã, Eked, Ebome e Alorixá ou não, o que se perdeu foi o respeito. Entendeu? Então, o que está se valendo mais é o que você tem, a quantidade do valor do dinheiro que você pode comprar uma roupa melhor, ou do fio de conta, e o que você pode oferecer melhor. E não o que você é para casa, dentro da sua casa. Qual a importância sua, Domênico, dentro da sua casa? Eu acho que é isso que dentro da religião está faltando. O amor, a humildade, como eu já falei. Realmente isso falta, né? Eu acho que muitas das vezes a gente se preocupa muito com a vaidade, a gente não se liga muito no orixá, a gente não se liga muito na imagem. Eu, pelo menos, eu via muito isso. Mas assim, eu queria só voltar um assunto aqui com o Thiago, né? Que eu tava vendo também perguntar.
no caso da igreja de São Jorge aqui, tá? Por que muitas das vezes eu ouvi isso, pelo menos, de um padre que frequenta a igreja, que reza missa lá. Por que São Jorge é tão destacado na igreja católica? Porque ele é um santo, muitas das vezes, afastado, né? Até houve a polêmica, né, houve a polêmica do caso São Jorge não ser mais um santo católico. Na questão de não ser mais. Na verdade, não tem nada sobre a santificação, beatificação dele, canonização, não tem nada sobre isso. Dele. Até porque, vou dar um exemplo simples. Você vê como São Jorge vem do Brasil, que você vai na igreja católica e tem um São Jorge enfiando uma espada no dragão. E dragão, historicamente, não existe. Logo, a igreja católica nunca colocaria imagem no dragão, porque ela não acredita, não tem na Bíblia. Então, por aí você vê. Então, São Jorge é uma briga toda, porque só aqui no Brasil que a gente tem coisas voltadas. Existem em outros países? Existe. Mas esse culto todo, esses grupos, e até um segmento de padres que seguem esse santo, é só aqui no Brasil. Tiago, dá uma palhinha rápida da onde surgiu o São Jorge. Pelo que eu li, ele é uma lenda germânica de Sigfrid, onde Sigfrid ele é conhecido por matar o dragão Fafnir. E aí a Igreja Católica associou-se como São Jorge que mata o dragão. Mas Jorge... Não, a Igreja Católica não liga São Jorge a matar o dragão, porque ele não é São Jorge matador de dragão, ele é São Jorge. Entendeu? Ele, por que ele tem aquela armadura romana? Porque ele era um romano que ele fez muito pelo catolicismo naquela época que a Roma estava forçando as pessoas a se transformarem em católicos, entendeu? Só por causa disso ele é contado. Mas o que eu tô te falando, ele não tem beatificação, ele não tem canonização. Pelo que eu ligo muito, né, as histórias de santo esse ano, a escola de samba, né, porque todo mundo me conhece um pouco de escola de samba. Esse ano a Estácio de Sá falou sobre São Jorge. E não quiseram misturar as religiões, falou sobre São Jorge. E no caso, né, a associação na Umbanda, né, muitas das vezes, quando você mistura, no caso do sincretismo, na Bahia, né, Oxóssi. No Rio, no caso, São Sebastião seria Oxóssi. Tava pensando nisso agora que eu ia falar nisso. Dependendo do lugar que você vai, a diferença no caso da associação dos orixás e com os santos católicos. Tem essa diferença. Cada lugar no caso, Oxóssi e Ogum, acho que mais geralmente é no Rio e Bahia, né? Essa Rio diferença. Bahia, porque o resto eu acho que é bem parecido. Segue todo mundo uma coisa só. Isso, pelo menos no Brasil inteiro, só na Bahia que Oxóssi e Ogum e Oxóssi é São Jorge e, no caso, Ogum é São Sebastião. Só na Bahia mesmo. No resto do Brasil é cultuado normal, como a gente vê. Mas, assim, no caso da associação, a Bahia acreditou que o Santo Cavalheiro, que era um guerreiro, ia para as matas lutar. E aí veio Oxóssi. Então, eles já misturaram aí. Entendeu? Esse foi, o fio deles. A gente não. A gente já associou o São Jorge a Ogum pelo santo guerreiro, santo que carrega a espada e tal. Mas uma vez me deram uma imagem de São Jorge, né, em figura, não foi em imagem física. Foi em foto. Que era um São Jorge matando, não um dragão. Era um demônio. Sim. Mas é porque tem vários como se fosse que fizeram a imagem de São Miguel. São Miguel Arcanjo. Sim. Que, né, também é como eu também parecida. Já vi o São Jorge, ele só no cavalo, brandando a espada. Tem várias imagens que tiram. Porque alguns padres proíbem, entendeu? Principalmente se for padre de fora, como tinha um padre meu que era português lá, ele proibia qualquer coisa desse tipo. Entendeu? Mas isso não é uma maneira só da fantasia? Só de fantasiar? Porque agora há pouco uma mãe de santo, que foi a mãe Denise, falou, a gente precisa ter algo para se apegar. Sim.
Mas como eu te falei, Nós se a temos essa pessoa gosta necessidade. dele matando o dragão, não tem problema nenhum. Ou ele matando o demônio, não tem problema nenhum. Mas quando eu vi mais ou menos a história de São Jorge, né? Ele ganha título de santo nessa época, como todos os outros. Vamos supor, por que os 12 apóstolos viraram santo? Ah, porque eles fizeram milagres? Pelo que eu estudei, pelo que eu vi, eu acho que eu leigo no assunto, né? Foi porque eles acreditaram em Deus, eles acreditaram em Jesus Cristo, eles seguiram aquilo e viraram santos. Os santos apóstolos. Hoje modificou um pouco, eu acho até que se distorceu. Hoje você ser santo, não basta você levar uma vida santa. Não, sim. Tá? Você tem que ter milagres. Sim. Mas naquela época, No caso do todo nosso mundo Papa, que João leva Paulo a vida... II, que eles estão tentando provar. Mas todo mundo os que milagres. leva uma vida voltada pra Deus, voltada pro amor, seria uma pessoa santa. Sim, então, por isso que eu falo, né? Porque pelo que eu soube da morte de Jorge, foi porque o imperador naquela época via o catolicismo crescer muito rápido e ele, com medo de perder o seu trono pro rei Deus, né? Na santa ignorância dele, né? Ele mandou matar todos os cristãos daquela época, né, pelo menos da Capadócia. São Jorge foi contra porque ele também acreditava em Cristo, ele também era seguidor de Jesus, então ele foi morto por isso, por ele se voltar contra o imperador, sendo soldado, né? Ele se voltar contra o imperador e a favor de ele Cristo. Foi um Marte, então. Só isso já naquela época faria você ser um santo. Por Agora eu isso vou te que falar dizem, uma coisa. né, que ele não é A reconhecido gente como vai santo. ouvir várias histórias de São Jorge. Então tem gente que acha até que ele não existe. Entendeu? Como o cara lá da Inglaterra, que puxa a espadinha, esqueci o nome. Rei Arthur. O rei Arthur. Entendeu? Ele também é uma história... Arthur agora? Não, é só pra simbolizar como tem várias histórias sobre ele, entendeu? Então ele pode ter existido, como ele pode não ter existido, entendeu? Mas é uma figura forte que denomina uma energia muito forte para as pessoas? Sim. Entendeu? Ele é. Sim. Sim, do mesmo jeito que a gente vai falar da Bíblia, a gente pode acreditar em todas as histórias que estão lá? Pode. Mas, como pode, não. como não pode. Entendeu? Pois é, mas é uma coisa que a gente se apega. Entendeu? Como, pra por poder exemplo, ter hoje fé. quem acredita só no Gênesis como são só os ortodoxos. O próprio Papa falou. Aquilo ali são simbolismos. Com certeza, você dizer que a Terra só tem 6 mil anos, conforme a Bíblia fala, e você tem estudo científico que São publica que tem 11 bilhões. mil anos contando negócio. E os Mormon, eles têm um livrinho que seria 15 mil anos antes. Pois é, mas estudos científicos provam muitos e muitos Mas mais. milhões. Pois É o que o Papa questão falou, né? de Deus interpretar. trabalhou devagarzinho. né? Mas voltando atrás, rapidinho, Thiago, só no ponto, quando você respondeu da imagem, na verdade o catolicismo ele acaba pegando a questão da imagem já vindo desde o grego, desde o romano, porque eles já cultuavam a imagem dos deuses, né? Então simplesmente ele agregou a imagem para os santos também, né? Um parêntese rápido aí. Bem, gente, estamos chegando aí no final da nosso bate-papo aqui. Se a gente pudesse, a gente ficava mais um pouco. Assunto Dá não um falta. parte 2, hein? Dá um parte 2 aí. Então, uma conclusão rápida é que a culpa é do catolicismo, não, brincadeira. Tava doido pra falar isso. Não, mas brincadeira. A gente vê que até mais forte no Brasil é o crescimento e agregado do sincretismo, né? Onde a religião vai fazendo a força para que as outras cresçam e para todos que acreditam em alguma coisa sigam aquela religião que mais lhe convém, né? Então, boa noite a todos. Vou deixar agora o pessoal se despedindo. Gente, infelizmente chegamos ao fim. É bom mesmo. Esse papo é bem amplo, é bem legal. Obrigado, Natália, Cacá, Denise, a todos que estão aqui na rádio pelo convite. Quero mais, gente. Eu quero mais. Isso é bom. Pode vir quando quiser. Isso é bom. Parte 2. E queria levantar um tema futuro pra vocês, tá? Um vídeo do Leandro Hassum, que ele brinca com a nossa religião. Ele fala assim, porque o barracão bom é o barracão longe, então aquele era o melhor de todos.
E quando ele chega, aquela casa caindo aos pedaços, ele fala assim, pô, se ela vai fazer macumba pra me melhorar, por que ela não faz macumba pra melhorar ela? Isso aborda um fato. Por que eu faço tanto pro meu orixá e não recebo nada? Por que eu dou e não tô recebendo? Isso é um assunto que eu queria voltar na rádio pra voltar... Próximos capítulos, Tá. já tá fechado já. O dar e o receber, porque ultimamente eu vim estudando sobre isso e muitas das vezes a gente só cobra o não receber. Mas será que a gente está cumprindo com as nossas obrigações? Não, mas aí também é questão de vida, né? O que você veio passar aqui também? Tem isso, questão de doação. Vamos depois. Tô gostando, depois. vai, continua que o programa vai. Quando Mas acabar isso- aqui, a gente marca o dia do próximo. Vamos marcar, lógico. Assim que a gente encerrar aqui, a gente já marca o dia pra você voltar, Entendeu? pra gente falar disso. Vamos falar um pouco sobre isso, entendeu? Até o próprio catolicismo também. O catolicismo, o kardecismo também vem com isso forte, né? Não, o kardecismo é uma coisa complicadíssima. Isso aí Não, é o nossa. kardecista, ele vai lá, principalmente mesa branca, que eu já vi também, ele vai lá, tá com uma dor nas costas, ele vai lá, pede pra Frix lá ver, e depois quando ele volta, a dor volta, e aí não sabe por quê. Mas é um tema que eu acho que que eu queria ouvir ser abordado por jovens, né? Ainda mais os Saravá jovens, eu acho que Obrigado busca pela isso. parte do jovem. Entendeu? Eu sou jovem ainda, gente. Velho, Como você diz o Chaves, se você é jovem ainda, amanhã velho será, entendeu? Só depende de você. Não, também não. Então, gente, boa noite, muito obrigado. E vamos aguardar. Esse tema eu quero ver ser abordado aqui. Então, boa noite a todos. Como sempre, quero agradecer ao meu pai, Jorge de Ogum, por tudo que ele vem feito pela nossa casa, pela melhoria na comunidade que ele vem também fazendo. Agradecer e pedir bênção a ele, meu avô Ícaro de Oxóssi. E agradecer a todos os meus irmãos da casa pela nossa festa grandiosa que teve, que foi Águas de Oxalá, que todos trabalharam muito. Agradecer a todos pela participação. Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Queria agradecer novamente por vocês estarem aqui ouvindo a gente, batendo papo, mandando mensagem. Participe do nosso grupo WhatsApp. E esse tema, a gente estava falando sobre preconceito. Eu já deixo a brecha aqui que hoje a gente tem um Papa que ele está olhando para isso e vem aceitando todos mesmo. Ele fala, ama a Deus, vem a mim. Né? Então tá bem legal. Agora eu vou passar aqui para a mãe Denise, que quer dar uma palavra com vocês. Não, quero mandar um beijo para Cristiano, que é do programa Vereda de Luz. Pra Thiago, meus parabéns. Gente, quem estiver por aqui por perto, quiser vir comer bolo, pode vir aqui pra rádio, que o Tiano, Thiago trouxe melhoras. bolo pra te dar parabéns. Vai dar tudo certo pra gente. Tamo junto. Galera, boa noite. Semana que vem estamos aí todos juntos de novo. Cristiano, estamos juntos. Melhoras. O que você precisar, pode contar com sua família aqui do Vereda de Luz. Então, até semana que vem, galera. Boa noite a todos. E obrigada por estar escutando o programa Saravá dos Jovens.